Fala aí, rapaziada, 29ª rodada do Brasileirão, enfim, chega ao fim. Tivemos essa rodada antecipada os dias por conta das eleições municipais, né, para prefeito aí. Então, no domingão não vai ter nada, vai ter a cobertura das eleições, e por isso foi aí adiantada as rodadas, e tivemos já logo na quinta-feira 2 jogos interessantes ali, porque para rodagem, para contagem aí da tabela, jogos de times que estão diretamente ligados no rebaixamento, principalmente o Fluminense, né? Tivemos o Criciúma contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato, rebaixado já, e o Criciúma vence por 2-0, alivia, né? A água já estava batendo no pescoço ali, uma pressão pro lado do Criciúma, que se perdesse mais alguma ou se tropeçasse num jogo fácil, empatasse, ele poderia cada vez mais se aproximar da zona de rebaixamento, e os clubes que venceram nessa rodada da parte de baixo encostaria cada vez mais no Criciúma e embolaria mais ainda essa confusão, essa briga que tá tendo para ter essa fuga aí, né? Para fugirem aí do rebaixamento. E depois tivemos um Fluminense contra um Cruzeiro, o técnico Diniz reencontrando seu ex-clube, e o Fábio mais uma vez também reencontrando seu ex-clube, o Cruzeiro. Fábio, que fez uma partidaça, defendeu muito bem, jogou muito bem, porque o Cruzeiro foi melhor do que o Fluminense, jogou melhor que o Fluminense, mas não vale nada jogar melhor para o Fluminense hoje, independente se jogando mal ou bem, o que importa é vencer, o que importa é os 3 pontos, ajudando a fugir da zona de rebaixamento. E com esses 3 pontos conquistados num belo golaço, numa assistência do Ganso pro John Arias, que tem sido o melhor jogador do Fluminense ali, né, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, que ele volta demais, o que ele faz de volta para ajudar, para fazer uma segunda linha ali de defesa, para cobrir às vezes a subida do lateral, quando tem ou não. Ele joga demais, correndo os dois lados, um fôlego absurdo demais. Não à toa ele tem sido convocado, tem jogado bem nas data FIFA pela Colômbia. Não só isso, mas como a ausência dele no Fluminense é muito sentida pela representatividade, por tudo que ele apresenta, né? A opção que ele dá no ataque, a opção para sair jogando, a opção na defesa, para ajudar na marcação lateral, para dobrar ali em cima do ponta direita do time adversário, do ponto esquerdo, dos atacantes. Ele ajuda muito nessa recomposição defensiva, e quando ele vai lá para frente pro ataque, recebe os passes do Ganso, recebe às vezes o cruzamento dos laterais, ou ele dá uma assistência, ou ele faz o gol, e dessa vez ele fez um gol num chute cruzado, vencendo ali o Cássio, fazendo 1-0, e o Cássio também, que teve um pouco de dificuldade ali com o estilo Diniz, é o que a gente disse, né? Tem um vídeo que eu falo sobre a contratação do Diniz ali, que tem a questão de se o Cássio irá se adaptar a jogar com os pés, porque o Cássio é tenebroso, é horrível jogando com os pés, desde os tempos do Corinthians. O Cássio tem essa dificuldade de sair jogando com os pés, e a gente sabe como o futebol do Diniz é, né? Como o dinizismo é, né? A exigência que tem ali para os seus goleiros saírem iniciando as jogadas com o pé volta, um goleiro muito participativo durante o jogo, participando demais no início das jogadas, na armação, seja dando um passe mais longo, ou seja recebendo quando a sua linha de defesa está sofrendo pressão alta. O goleiro precisa às vezes dar opções ali para os zagueiros, para os laterais, para receber essa bola, para girar para o outro lado do campo, fazer inversão, e o Cássio tem essa dificuldade. E eu acredito que se o Diniz perceber que o Cássio não irá conseguir se adaptar pelo tanto de dinheiro que o Cruzeiro tem, que o Pedrinho também tem, que o Alexandre Matos tem ali disponível para ele fazer uma contratação, não é se duvidar que o Cruzeiro vá atrás de um outro goleiro que jogue melhor com os pés do que o Cássio, até mesmo que o Cássio, ele não é, como é que fala, ele não é incontestável como ele era no Corinthians, assim no Cruzeiro. Ele acabou de chegar e agora chegou um outro treinador, então a gente sabe que quando chega outro treinador, às vezes os jogadores que estão lá foi contratado e era bom para um treinador, para um esquema de jogo, para outro já não serve, então é escanteado, ou é vendido, ou é emprestado, ou é mesmo deixado de lado, ficado na reserva, para que outro que se adapte melhor ao esquema do então treinador
consiga jogar e tenha oportunidades, e assim o Cruzeiro acaba sendo derrotado, né? A torcida do Cruzeiro não tem que ficar muito chateada, porque o Cruzeiro é um time pro ano que vem. O pessoal esquece o Cruzeiro, ele não vai fazer muitas partidas boas com o Diniz, eles estão num processo de adaptação, o Diniz está usando isso daí para se adaptar. Tá certo que não pode ficar perdendo, mas já está no... Precisa, né? Chegar no... Vai ter o esforço para conseguir chegar ali na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Ou até mesmo não consiga chegar direto na fase de grupos, mas numa pré-Libertadores. E aí sim, no ano que vem, o time vai estar mais completo, com o estilo do Diniz que ele prefere, que ele gosta. Mas nesse ano ele vai, restante de finalzinho de campeonato aí, ele vai tentar usar para adaptar, ver com quem ele pode ficar, com quem ele vai se desfazer na janela de início de ano, de transferência, quem ele pode abrir mão, quem ele não pode, vai ser assim, desse jeito. Então assim se encerrou o final da quinta-feira, e na sexta-feira tivemos um outro jogo interessante, que foi Grêmio e Fortaleza. Eu fiz aí o pós-jogo dele, a análise do jogaço do Grêmio, do Bright White, contra um forte adversário que foi o Fortaleza. Vou deixar aí no canal aí o card aí, assistam lá, mas em geral, resumindo, bom jogo do Grêmio, o Grêmio foi muito bem, o Grêmio se afasta mais, tem um jogo ainda a menos, pode se afastar cada vez mais, já acredito que o Grêmio não seja mais rebaixado por conta disso, a não ser que aconteça um desastre tremendo, o Grêmio perca todos e quem tá lá embaixo vença quase todos para conseguir se afastar e subir ali, passar o Grêmio no número de pontos. Mas um belo jogo, não só por ter vencido, mas contra quem ele enfrentou, que foi o Fortaleza, que está disputando também o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e contra o Botafogo. E falando no Botafogo, no sábado já, e praticamente como se fosse o domingo, as partidas, tivemos um Botafogo enfrentando um Atlético Paranaense. No ano do centenário, o Atlético está um desastre, não joga nada, oscila muito, e o Atlético Paranaense perdeu mais uma vez em casa, onde ele era muito forte, mas não tem conseguido fazer, desenvolver esse fator casa nesse campeonato, não tem conseguido jogar bem, tanto em casa quanto fora de casa, mas em casa às vezes os times são mais fortes, e o Atlético Paranaense tinha essa dominância em casa, na Liga Arena, os times iam, era um jogo mais difícil, um jogo pegado, embora não tenha sido fácil para o Botafogo, mas o Botafogo vence, e o Atlético Paranaense perde mais uma vez, que é um centenário desastroso, e corre risco, está ali beirando ali, vamos assim dizer, orbitando ali a zona de rebaixamento, próximo a esses times, e quanto mais próximo você tá, é igual o campo gravitacional de um planeta vai puxando você. Então o campo gravitacional do Z4 tá puxando aqueles que estão próximos dele ali, para numa virada de mesa, num jogo ali, uma reação talvez de um time improvável que está na zona de rebaixamento, você acaba ficando ali, o Atlético Paranaense acaba ficando ali. E por outro lado, o Botafogo consistente, Botafogo permanece na liderança, vence e se afasta do Palmeiras. Estava a 1 ponto com o empate do Palmeiras contra o Bragantino, ele afasta, vai lá para 3 pontos, abre 3 pontos, a derrota do Fortaleza ajudou, afasta-se mais do Fortaleza, entendeu? Então tem tudo isso daí. Vale lembrar que no ano passado, nessa mesma rodada, o Botafogo já não era mais líder do Brasileirão, já estava naquela crise de gols no finalzinho, de amarelar, de ter o apagão, de sentir a pressão do jogo, de sofrer viradas memoráveis, mas dessa vez não, a gente não vai, mas o Botafogo vai pipocar de novo esse ano, porque o Palmeiras encostou, não, hoje é um elenco totalmente diferente, hoje são jogadores diferentes, pensamentos diferentes, jogadores melhores, mais equilibrados, num momento mais estável, o técnico é o mesmo que iniciou o campeonato, não teve aquela dança das cadeiras como teve no ano passado, uma hora era esqueci o nome lá do português que saiu, e outra hora vem o Lúcio Flávio, aí vem o Caçapa, aí vem o outro, o Thiago Nunes, desculpa, vem o Thiago Nunes e aí vira essa bagunça, sabe? Então, dessa vez não, é o mesmo técnico, Arthur Jorge, que inicia o campeonato, que vem trabalhando com a equipe desde o início do ano, mais ou menos ali, e vai conduzindo um processo, um trabalho mais sólido,
e a ponto do Botafogo já estar na 29ª rodada, indo para a 30ª, com uma liderança, com uma gordura, está na semifinal da Copa Libertadores, vai ter ali a sua semifinal, mas até o momento está focado no Brasileirão, vai fazer o possível e o impossível para vencer este Campeonato Brasileiro e acabar com a zica do ano passado e também acabar com esse jejum de desde 95 não vencer nada, mais ou menos aí quase 30 anos sem conquistar alguma coisa importante no cenário brasileiro, e pode conquistar duas coisas importantíssimas e inéditas, uma inédita que no caso é a Libertadores e o bicampeonato da Copa do Campeonato Brasileiro pode vir no mesmo ano, algo histórico para o Fogão. E falando ali da parte de baixo do Z4, o Vitória recebeu o Atlético Mineiro, quer dizer, o Atlético Mineiro recebeu o Vitória, abriu 2-0, e quando os corintianos estavam comemorando porque esse resultado ajudaria demais o Corinthians, ali o Galo vai e dá uma brecada e acaba cedendo um empate pro Vitória, o Vitória que acabou empatando com um golaço ali do Alejandro, o Alejandro saiu driblando todo mundo e depois fez um baita de um golaço, o Alejandro que fez aí a lei do ex novamente, né? A única lei que não falha no Brasil é a lei do ex, e ali o Atlético cedeu um ponto importantíssimo pro Vitória, porque pro Vitória foi um ponto importante. Ao todo no campeonato tem 4 pontos só em cima desse Atlético Mineiro, porque quando foi lá no Barradão goleou por 4-2 naquela época de oscilação do Milito e do Atlético Mineiro, e dessa vez ele vem de modo mais uma vez de superação, perdendo por 2-0, no segundo tempo vai lá, tem uma reação, faz um 2-2 e é um empate com gosto de vitória, visto a condição que estava do jogo e com o time que tá, o momento do time, o momento no campeonato, que é de cada ponto é importante, não é só a vitória que importa, um pontinho, um mísero ponto que seja, no final faz a diferença. E falando sobre fazer a diferença, o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino, um jogo xoxo, onde o Palmeiras perdeu muitas oportunidades. O Bragantino não é mais aquele Bragantino de 2 anos atrás, muito competitivo, embora embace, dê algum problema para complique, né, alguns times, tire pontos importantes, alguma outra coisa, assim como fez com o Palmeiras hoje, tirou pontos importantíssimos do Palmeiras, conquistou um empate em casa e fez com que o Palmeiras perdesse 2 pontos nessa corrida contra o Botafogo, a ponto de agora abrir mais uma vez 3 pontos ali, uma vitória, um espaço entre uma vitória e uma derrota, precisa ter o Botafogo e uma vitória do Palmeiras, e ali eles empatarem, e ainda tem o confronto direto entre o Botafogo e o Palmeiras na 36ª rodada, então tudo pode aumentar até lá, ou o Botafogo já possa até mesmo ser considerado campeão ali, número nas estatísticas, né? Já ali o campeão antecipadamente, mas muita coisa ainda tem água para rolar, mas que o Palmeiras desperdiça, né? Perde pontos importantes porque teve condições de vencer, não venceu, não conseguiu criar jogadas a ponto de ser finalizadas para gol, embora tenha criado algumas, mas desperdiçou demais as finalizações, errou demais, e ali o Botafogo aproveita dessa situação, e também o Fortaleza, que perdeu, aproveita dessa situação para que o Palmeiras não desgarre muito, não saia muito na frente. E ali a parte, acho que mais interessante desse jogo ali ficou por conta de extracampos, a discussão do João Martins, eu acho que é o nome ali como que fala? Da comissão técnica ali do Abel Ferreira, que o Abel Ferreira não estava no comando ali, eles fazem um rodízio de brigas ali, e acabou brigando ali com o Caixinha, e aí tem aquela discussão, e depois o Gabriel Menino é expulso no final, então teve uma leve confusãozinha ali, foi mais interessante, mais empolgante que o jogo em si. E agora vamos falar sobre o time do momento, a ascensão. Eu digo assim porque o Flamengo foi e visitou o Bahia na Fonte Nova, e mais uma vez Rogério Ceni, 15 jogos enfrentando o Flamengo, seja por qualquer clube que esteja, e 15 derrotas seguidas, não venceu. O Rogério Ceni sabe, o Flamengo é um carrasco pro Rogério Ceni. O Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, seja onde quer que ele esteja, ele sempre perde, cara. E incrível, isso não é empate, é derrota. 15 derrotas, 15 confrontos, 15 derrotas, um percentual de 100% de aproveitamento para o Flamengo contra o Rogério Ceni. Então já sabe, vai enfrentar o Flamengo, o Rogério Ceni está do seu lado, a derrota é certa.
Beleza? E é isso aí. E é a mesma coisa do Rogério Ceni, que nunca conseguiu vencer o São Paulo, né? Até aí a gente imagina. Teve empates, tudo, mas vitória ele nunca conseguiu vencer. Mas aí na questão do Flamengo é que nunca conseguiu vencer e só perdeu. Nunca empatou nem nada. E o Flamengo é outro time com o Felipe Luiz que gera uma revolta no torcedor flamenguista. Por quê? Cara, por que teve que esperar ser eliminado, perder o Campeonato Brasileiro, dar distância pros líderes no Brasileiro, perder a Libertadores e ser eliminado para poder jogar? Só para prejudicar talvez um técnico, porque é essa a impressão que dá, porque não é possível da água pro vinho ter essa mudança de mentalidade, essa mudança física. Era problemas físicos, 2 semanas, uma semana, com uma nova comissão técnica, conseguiram resolver esse problema físico a ponto de conseguirem imprimir uma outra intensidade nos jogos. Cara, não dá. Uma coisa que a gente tem que falar, o Gerson, ele estava jogando bem, tanto com o Tite quanto agora. Ele continua jogando bem, hoje mesmo foi assombrosa a participação dele, jogou bem demais, é o melhor jogador do Flamengo na temporada, né? E até um tempo atrás era ele, o De La Cruz, mas agora ele assumiu o protagonismo ali. Não é à toa que é o capitão, não é à toa que tem dado o cara a tapa ali pra bater, tem se colocado à disposição de motivar a equipe, de mexer com os caras, de cobrar os caras no vestiário, acredito que seja isso. Mas os outros jogadores estavam, certeza absoluta que estavam com o pé, jogando de calça jeans molhada, desenfreado, jogando devagar demais, mal demais. Tudo isso pro time cair, e isso é uma coisa que entristece. A vitória do Flamengo hoje, o modo como o Flamengo venceu hoje, como o Flamengo venceu o Corinthians, só demonstra tudo aquilo que às vezes a torcida já cobra do Flamengo, um posicionamento melhor, uma postura melhor. A postura do time foi totalmente melhor. O time foi mais enérgico, o time foi mais concentrado, um time jogou melhor, um time se preparou melhor, um time demonstrou vontade, demonstrou raça e garra, algo que não é cobrado de Tite, de comissão técnica, de mudança tática, de mudar esquema tático e faça com isso resolva. Isso é algo dos jogadores mesmo, demonstrar essa raça, sentir o jogo, sentir o clima, sentir a derrota, sentir a vitória, vibrar nas vitórias, vibrar nas bolas conquistadas, nas bolas bloqueadas, vibrar na hora que consegue vencer um duelo. E o Flamengo não estava tendo isso. E contra o Corinthians a gente viu isso, e hoje mais uma vez contra o Bahia, e isso só entristece a torcida e liga um alerta pros dirigentes. E aí? Como que vai fazer com esses caras? A gente contrata os caras para eles desempenharem, independente de quem esteja na liderança, o seu melhor. Mas eles só conseguem fazer isso com os amiguinhos, ou com quem eles estão de acordo, com quem não deixe eles ficarem no desconforto, só mantém ele na zona de conforto, ou coloque eles na posição que eles querem jogar, ou faça a vontade deles. Cara, não dá pra você ficar com um time assim, porque até pro Felipe Luiz é perigoso, que quando o Felipe Luiz não agradar mais eles, aí eles podem a qualquer momento se livrar do Felipe Luiz fazendo esse mesmo esquema. A gente sabe que no futebol tem isso, os caras juntam uma panelinha ali e começa, vamos queimar, vamos fritar, vai fritando o técnico, vai jogando mal, e aí chega um novo técnico, a gente vê isso daí, porque não tem como, numa mudança tática, tudo bem que o Felipe Luiz fez algumas mudanças táticas, mas elas não refletem no campo essa grande melhora, essa diferença. Melhora no posicionamento e outras coisas, mas no ânimo dos jogadores, na corrida e na intensidade, na entrega dos jogadores, não afeta em nada. Isso afeta o quê? Que os caras compraram a ideia do Felipe Luiz, que os caras abraçaram o Felipe Luiz, que os caras conhecem o Felipe Luiz, confiaram no Felipe Luiz, e o clima com o Felipe Luiz tá melhor, e por isso eles vão jogar melhor. Tudo bem que é ser humano, às vezes a gente fala, o clima tá mal, não consegue jogar, mas cara, não tem como, é correr, é dar a vida, dar a raça. Precisou ser eliminado para poder jogar, para quando o Tite fosse demitido. Por que não conquistou a vaga, não venceu ali o Peñarol, e ali depois falou, vai lá e fala, a gente não tá gostando do cara não, esse cara, as ideias ele não tá bem, vai lá na diretoria, como já vi alguns clubes fazendo, alguns jogadores do clube falando, esse cara não tá indo bem, não tá agradando nós, ou ameaça, mesmo que seja, sei lá, faça alguma coisa, ameaça, fala, se continuar assim a gente não vai conseguir jogar bem, vamos acabar sendo eliminado, mas você fale com a diretoria e fala, se for assim, eu não vou dar. Ou ele ou nós, ou sei lá. Tudo bem que de qualquer forma é errado, mas pelo menos pra torcida é melhor que não seja eliminado das competições onde tem condição de ser campeão.
E aí, por causa disso daí, foi eliminado contra o Peñarol, deixou de lado a Copa Libertadores e deixou de lado o Brasileirão, porque agora já é difícil alcançar o Botafogo e até mesmo ser campeão aí nessas últimas 10 rodadas, 9 rodadas, quer dizer. Foi mal, galera, tô meio gripado, desculpa. E tudo isso daí. E depois tivemos ali no Cuiabá contra o São Paulo. O São Paulo é a mesma coisa, cara. Como pode oscilar? Tava vendo uma estatística aqui que nos últimos jogos o São Paulo vence, perde, vence, perde, vence, perde, vence, perde. Aí eu vi até um comentário do cara falando, então, se comparar essa estatística, no jogo que vem vai perder, que era o jogo contra o Cuiabá. Então o São Paulo vai perder. E não deu outra, perdeu. Ah, não dá pra ficar colocando culpa no Zubeldia. Tudo bem que ele tem uma porcentagemzinha ali nele, por insistir em alguns jogadores, por não fazer a diferença, assim, taticamente, não mudar, insistir com o Rato, ao invés de tentar colocar os contratados, colocar ali o Marco Antônio, outros jogadores ali que foram contratados, o Santi Longo, colocou hoje o Lewis, né, o Jamal Lewis, mas mesmo assim... não muda muito. Tem os jogadores ali que ele pediu, a contratação talvez que foi o pedido dele, de volantes, meio campista. Ele prefere continuar com Bobadilha, com Luiz Gustavo, sabe? Mexe no time, aproveita que o time tá mais leve, assim, não tem tanta pressão. A pressão sim tem para continuar desempenhando um bom futebol no restante do Campeonato Brasileiro, para conseguir ir direto para a zona de classificação, fase de grupos da Libertadores. Precisa se concentrar, precisa se classificar para que o ano não seja um fiasco. Tá bem ainda, tá numa boa posição, ainda contou com a sorte, com a derrota do Cruzeiro, com o empate do Inter, entre outras combinações aí, mas não dá para ficar somente dependendo da sorte. E também não tem como ficar só culpando o técnico. O Lucas caiu de rendimento, o Luciano caiu de rendimento, o Caleri ultimamente caiu demais de rendimento, perdendo muito gol. Entendeu? Os laterais caíram de rendimento. O Rafinha, a nossa zaga que não sofria tantos gols, hoje vai e sofre um gol de um zagueiro dentro da pequena área de bicicleta. Sofre um gol do Bruno Alves, outra lei do ex, de bicicleta. Inadmissível isso. Uma zaga tão forte do São Paulo bobear a ponto de deixar o cara livre na hora ali, no meio da zaga ali, se desconcentrar e tomar esse gol. E depois toma outro gol do Cleison, como pode. Como o São Paulo gosta de tomar gol do Cleison. Contra o Corinthians toma gol do Cleison. Contra o Cuiabá toma gol do Cleison. O São Paulo deixou 6 pontos nesse campeonato contra o Cuiabá. Porque o Cuiabá foi responsável por acabar no primeiro turno com a invencibilidade do Zubeldia de 12 jogos invictos sem perder. No início, né? Quando ele assume o time e depois ele continua 12 jogos ali, ele ficou sem perder. Invictos, somando Libertadores, acho que Copa do Brasil também e Brasileirão, 12 jogos invictos. O Cuiabá foi lá e acabou no Morumbi com 1-0 com o gol do Eliel. E mais uma vez o Cuiabá tira 3 pontos importantes do São Paulo, que poderia fazer com que o São Paulo, com esses 6 pontos, estivesse lutando lá na frente, lá pelo Campeonato Brasileiro. Hoje chegaria a 50, se tivesse esses mais 3 pontos, 53 estaria junto com o Fortaleza ali, disputando ali o Campeonato Brasileiro. Mas esse time de São Paulo morto, molengo demais e em certos momentos, displicente, uns toquinhos bobos, perdendo muito erro, muita falha individual. Não dá pra culpar só o técnico, mas sim tem que pressionar e exigir dos jogadores melhores, principalmente daqueles que são protagonistas, Lucas, Caleri, até mesmo o Luciano, que não dá pra exigir muito dele. Vamos ver depois dessa parada aí pra data FIFA, com a volta do Ferreirinha, se vai mudar alguma coisa, mas o Zubeldia precisa escalar, precisa colocar. Hoje entrou o William Gomes lá, foi bem, conseguiu colocar velocidade, então é momento de tentar esses caras novos aí pelas pontas de velocidade. São Paulo é um time muito previsível, toda hora ficava com aquele chuveirinho tentando cruzar, e não cruzava certo. O Wellington Rato errando demais os cruzamentos que tentou. Pelo amor de Deus, não dá não pra insistir nesse erro. E assim faz com que o Cuiabá vença. Tem um jogo a menos, pode, se vencer esse jogo a menos, empate com o Corinthians e com vitória no mesmo número de pontos, embola mais ainda a zona de rebaixamento, e o São Paulo fica ali na 5ª posição ainda com os míseros 47 pontos, eu acho que tem. E depois o Vasco empatou com o Juventude 1-1, começou ali perdendo, e depois empatou com o Dimitri Payet, mas foi um jogo mais ou menos. Não foi, o Vasco não jogou tão bem,
O Juventude é um time que dá pressão, atrapalha demais os outros clubes, tira pontos importantes dos outros clubes, mas 1-1, eu não consegui ver direito esse jogo, então por isso só tô mais comentando o resultado ali. E para finalizar, tivemos um Corinthians contra um Internacional. O Corinthians, que começou jogando muito bem até fazer o gol e depois apagou, foi engolido ali pelo Internacional, que estava vindo numa sequência invicta, que não perdia, eu acho que há mais de 6, 7 jogos e vitórias também consecutivas. E ali o Internacional acaba empatando com o Bernabéu, e ali tem o desvio, né, que acaba resvalando ali na zaga do Corinthians, atrapalhando, deslocando ali o Hugo Souza na defesa. Mas mesmo assim, neste gol, empatou, aí a gente vai pro intervalo, a gente imagina que vai ser o mesmo esquema de jogo, né, assim como terminou, mas o Corinthians volta muito melhor, tem o gol impedido do Yuri Alberto, né, o Yuri Alberto que faz o primeiro gol, aí tem o gol impedido do Yuri Alberto, cara, que é mais a mesma coisa que aconteceu com o Gabigol no jogo contra o Corinthians. Eu peguei e falei, cadê aquela linha interpostas uma sobre a outra? Não tem mais a mesma linha? Tudo sempre tem que procurar se está à frente ou não? Cara, eu não entendo por que a CBF não coloca, não instala a mesma coisa do impedimento automático, igual tem na Champions League. Mas o custo, o benefício, precisa fazer algumas modificações, precisa fazer algumas alterações em certos estádios para instalação de tecnologia. A CBF não tem dinheiro para isso? Tá, que a CBF não se importa mais com o campeonato, a gente sabe que a CBF é corrupta, a gente sabe que a CBF ela é mercenária, a gente sabe que a CBF só se importa com dinheiro, a gente sabe, mas não seria muito melhor para a CBF afastar dela toda a polêmica, para ela conseguir manter os esqueminhas que eles têm lá de presidentes e de roubos e essa... mas é especulação sua, não, cara, mas todos os ex-presidentes da CBF ou estão presos ou foram afastados por questões jurídicas, criminais. O último foi afastado por assédio, crime, o outro tá preso lá nos Estados Unidos, o outro foi acusado de corrupção. Então olha só a cúpula da liderança, das últimas lideranças da CBF. E isso daí, os caras não estão um pouco se lixando pro Campeonato Brasileiro, mas é melhor que eles afastem toda a polêmica para eles conseguirem fazer o esqueminha deles em paz. Porque todo momento tem polêmica de arbitragem ou isso ou aquilo. Coloca lá, sabe? Pra não ficar colocando mais em xeque a índole do VAR, a índole dos árbitros, pra não ficar mais fazendo com que a gente duvide que tenha esquema de arbitragem pra favorecer um, pra desfavorecer outro, pra prejudicar um, pra prejudicar outro, pra que um vença e outro perca, pra que isso saia de vez, coloque a tecnologia, use a tecnologia a nosso favor e coloque essa tecnologia do impedimento aí, para que assim como tem na Champions League, a máquina possa traçar e depois vai lá, dar um desenho, imagem 3D e mostra exatamente, qual parte do corpo estava à frente, mesmo que seja mísero, mas aí vai ter que justificar, falar, realmente estava à frente, um dedão, mas tem aqui a prova, vamos mostrar, para que a gente não fique mais nesse questionamento, será que tava, será que não, os caras estão marcando certo, os caras estão posicionando certo, não, olha lá, esse árbitro de vídeo, ele posicionou muito mais à frente, é muito tendencioso, isso aqui para prejudicar um, prejudicar outro, mas o que vale para a CBF é o dinheiro, né? Se isso fosse trazer mais dinheiro para ela, e acredito que traga também, porque vai fazer com que o campeonato fique mais honesto, fique mais regulamentado, fique mais regulado, as pessoas tenham mais credibilidade no Campeonato Brasileiro, e fala, não, é um campeonato idôneo, tudo tranquilo, não tem nenhuma perseguição nem nada, os caras são sérios, olha só a seriedade disso, instalaram tal tecnologia, mas a CBF só quer dinheiro, então esqueça tudo, papai, não vai dar. E ali o Corinthians, mesmo quando joga bem, se lasca, é aquilo. Eu não quero que os torcedores do Corinthians não querem que o Corinthians jogue, quer que o Corinthians jogue bem, mas não quer que o Corinthians jogue bem e perca pontos ou empate. Eu quero que o Corinthians jogue bem e vença, ou que se o Corinthians jogar mal, independente de como for, mas que vença. O que o torcedor corintiano quer é que o Corinthians saia da zona de rebaixamento, e isso não foi possível, porque hoje essa rodada foi tudo errado pro Corinthians. Os times que estão na disputa direta com eles venceram ou conquistaram pontos, e ele que tinha que vencer para sair da zona de rebaixamento, no último minuto acabou ali sofrendo o gol de empate com o Internacional, que faz com que o Corinthians permaneça na zona de rebaixamento, caindo uma posição na tabela, e ficou assim a tabela do Brasileirão. Botafogo
em primeiro com 60 pontos, Palmeiras em segundo 57, depois Fortaleza 55, Flamengo 51, um jogo a menos, São Paulo 47, Internacional 46 e um jogo a menos, Bahia 45, Cruzeiro 43, Vasco 37 e um jogo a menos, Grêmio 35 e um jogo a menos, Atlético Mineiro em décimo com 37 e 2 jogos a menos, Criciúma com 35, Bragantino com 34 em 13º, em 14º Juventude com 34 também, Atlético Paranaense, que eu disse que está perigando, com 2 jogos a menos, 31 em 15º, Fluminense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 28 jogos, 1 jogo a menos, 30 pontos, aí vem Vitória com 29, Corinthians com 29, Cuiabá com 26 e 1 jogo a menos, e na lanterna o Atlético Goianiense com 21. Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis. Fica aqui esse resumo do Brasileirão pra você. Valeu, é nóis.